Olá, boa noite, seja muito bem-vindo à nossa sala. Olá, Edson, bem-vindo, Oi, filho a Andresa. casa torna. Voltamos aqui, é um prazer estarmos aqui com você mais esse nosso encontro semanal. E hoje nós vamos entrar no Gênesis 6. Gênesis 6. Nós temos um desafio grande aí, um desafio hermenêutico, escatológico, Há muitas teológico. especulações nesses textos aqui, né? Muito. Mas nós vamos ver qual é a mensagem central, aquilo que o Senhor quer que nós entendamos e aquilo que transforma as nossas vidas. É isso aí. Vamos junto? Vamos lá. Então vamos fazer também agora só pra gente Recapitular? vamos dar uma recapitulada. Nós, na semana passada, então, nós falamos sobre a descendência de Sete, né? A descendência de Adão, agora passando por Sete. E nós vimos ali aquelas 10 gerações, vimos que foi com essa descendência, descendência espiritual da mulher, que se inicia o culto a Deus, as orações. Nós vimos ali Moisés nos mostrando, vimos o quão importante, né, Edson, é nós estudarmos genealogia, não pularmos, elas reforçam, elas nos dão base para a gente entender todo o plano de salvação de Deus, né, de onde vai vindo todas as coisas, e como mesmo pelo meio de tantos erros humanos, tanto pecado, o plano de Deus, ele não para, como ele foi agindo nas gerações. E nós conhecemos Enoque, um homem que andou com Deus, vimos o que significa o andar com Deus, né? E esse andar com Deus ali que nós vimos, cai por terra aquela desculpa, né? De, ai, como hoje é tão difícil. Enoque estava num tempo tão difícil quanto é hoje, mas ele se manteve íntegro, né? Ele tinha uma intimidade todos os dias com Deus, né? E aí Moisés termina ali nos falando sobre Noé, mostrando que ele era o consolador, né? Ele é aquele que vinha para consolar, e a gente até falou que Moisés estava nos preparando para o que vai vir depois do dilúvio, né? E agora nós vamos entrar ali, vamos ver porquê do dilúvio. Aqui a gente começa a entender o porquê do dilúvio agora com o capítulo 6 de Gênesis. Interessante, né, Andresa, que nós estávamos até falando, né? Que ele finaliza o verso 32, era Noé da idade dos 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. E aqui não fala que Noé morreu aqui ainda, né? Ainda não, né? Tem muita coisa para ele fazer ainda, né? A gente vai ver muita Então, coisa. todos eles vieram, né? Nasceram, viveram e morreram. Morreram. Agora Noé abre-se Noé aqui ainda um não. parênteses para contar um pouco da Um história. pouco da história dele. Então vamos lá, eu vou ler um aqui, Edson, para a gente dar a sequência. Então vamos, pessoal, Gênesis 6, verso 1. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas. O que esse texto mostra aqui para nós, né? Primeiro a gente estava até brincando aqui agora há pouco, né? Como tem algumas ordens de Deus que são fáceis de serem cumpridas, né? O ir de multiplicar-se, né? Exato. Aqui Moisés está nos deixando bem claro quanto se multiplicou. E não só a descendência espiritual da mulher, né? A descendência ímpia também, os cainitas também se multiplicaram, se aumentaram pela face da terra. Eu creio que aqui já eram milhares e milhares de pessoas. Sim. E até, se a gente olhar o começo de Gênesis, já tem, né? Sede fecundos e multiplicai. Essa então, ordem foi obedecida. essa foi obedecida, assim, sem erro, né? Isso mesmo. Tanto na descendência ímpia como na descendência piedosa. Exatamente. As duas se multiplicaram. O verso 2 diz assim: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Meu Deus, aqui então nós temos aqui duas questões que nós temos que responder nessa noite. Quem eram essas filhas, os filhos de Deus e as filhas dos homens? Aqui nós tanta temos coisa há sobre isso. Misericórdia. Olha, tem tanto. Eu gostaria de trazer uma dessas visões. Então são várias visões que nós temos aqui, né?
quando se fala em filhos de Deus e filhas dos homens, existe uma linha teológica que são os liberais. Os liberais, como Justino de Roma, Irineu de Leão, Clemente de Alexandrina, que são os pais da igreja, e eles tinham uma visão lá no século II a respeito disso aqui. E uma dessas visões era a respeito de filhos de anjos, ou uma visão angelical teológica sobre esses filhos dos filhos de Deus, né? E eles têm alguma base nisso aqui, que está lá em Jó, capítulo 1, verso 6, e Jó 2:1. Jó, versículo 1, verso 6, diz o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então aqui está falando de anjos, né? Tanto o anjo, Satanás, como os outros anjos vieram diante de Deus. Diante desse texto tem mais um, que é Jó 2:1, que diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Diante desses dois versículos, esses escritores, né, esses teólogos, eles justificam que nessa passagem nós estamos falando de anjos. Que naquela época os filhos de Deus eram anjos. Mas nós não cremos dessa forma, correto, Andresa? Mesmo porque em Mateus 22:30, o próprio Jesus diz que os anjos não se casam, não se dão em casamento, são seres assexuados. Então caiu por terra essa teologia. Tudo isso, né? Exatamente. Tem uma outra teologia que fala a respeito da mitologia, que quando Gênesis foi escrito, muitos textos foram textos que foram retirados da mitologia. Então, um destes era que a mitologia dizia que eram pequenos deuses. Também não tem base bíblica para isso. Então, nós estamos derrubando, para que você entenda, algumas teorias ou algumas teologias que as pessoas falam a respeito desse texto. Esse texto é muito complexo, muito complexo. Nós não estamos aqui para dizer que a nossa está correta, né? Até porque tem algumas interpretações que podem ter base. Mas nós entendemos que a literalidade da palavra de Deus aqui, da história como tem sido contada e a simplicidade com que tem sido contada, nos leva a entender que realmente são filhos. Trata-se da descendência espiritual da Exato. mulher e a descendência espiritual da serpente. Isso, Até então são os filhos Calvino, de Deus. Calvino dizia que esse tipo de interpretação de serem anjos, ou até mesmo os anjos caídos, ou semideuses, é uma interpretação grotesca. Calvino dizia isso. Uhum. Mas ainda se levanta muito isso, né? Sim, muito menos do que na antiguidade, mas ainda há. Então, o que nós vamos entender aqui então, para nós definirmos essa história? Filhos de Deus é a linhagem de Sete. Exatamente. Filhas dos homens é a linhagem de Caim. Como é interessante isso que a gente vem falando desde o princípio, né? Se você vem lendo e seguindo essa história, fica muito claro entender que filhos de Deus aqui se trata da descendência espiritual da mulher. Né? Mas para você ver como que as pessoas elas se apegam a pequenos versículos para tentar levantar uma teologia. E essa é uma que as pessoas sempre perguntam. Se são anjos? Se são anjos caídos? Isso. E quem eram os gigantes? E tá tudo aqui nesse texto. Tudo nesses versículos, nesses primeiros 4 versículos aqui, é onde tem muita discussão teológica. Mas para nós nos alinharmos, né, ao que está escrito realmente, e como a Andresa falou, seguindo desde o princípio, versículo a versículo, nós entendemos aqui o que está muito simples de entender, que realmente trata-se da linhagem de Sete e da linhagem de Caim. Exatamente. Então, dito isso, de quem nós estamos falando, vamos para o verso 3. Vamos para o verso 3. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos.
Romanos 8:5 diz para nós que os que vivem segundo a carne não têm a mente voltada para as coisas que são da carne. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer as coisas do Espírito. Deus viu aqui que o ser humano estava agindo na sua carne, voltado para aquilo que ele queria fazer. E olha só, às vezes nós ficamos as pessoas ficam tão paradas nessa questão de quem é o filho, é anjo, não é anjo, quem é gigante, quem não é, e não se atenta para esse ponto aqui tão importante, né? Que o ser humano, aquela linhagem que Deus separou, a linhagem espiritual da mulher, ele se tornou carnal. E, portanto, o Espírito Santo não podia mais agir neles. Houve uma separação e Deus resolve tirar o seu espírito, para que o espírito não continuasse agindo sobre a vida deles, e dá uma sentença que os seus dias serão de 120 anos. Outra questão extremamente polêmica. E eu não sei você, Edson, mas eu a vida inteira aprendi que a partir daqui o ser humano ia viver 120 não ia viver mais, mas aí a gente tem gente que depois até desse versículo viveu mais que 120 anos. Sim, a descendência de Noé ali teve. Né? Viveu mais que 400 anos. Exatamente. Né? Então também cai por terra essa teologia que esse texto estava falando de 120 anos. Esses 120 anos que ele está falando aqui é o espaço de tempo entre a proclamação de que ia haver o dilúvio, quando Deus diz que vai haver o dilúvio, e até o momento que ele acontece. Esse é o tempo, ou seja, esse texto ele está dizendo assim, então esses seres, o ser humano vai viver aqui mais 120 anos e eu vou exterminar tudo, vai acabar tudo. E você falando a respeito do homem ser carnal, e linkando com o versículo 2, a respeito do casamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens, eu acho que tem uma lição prática aqui que nós precisamos nos ater, que é a respeito do julgo desigual nos casamentos. Eu acho que tem algo... Todas as nossas relações. Isso, exato. Vamos falar até de sociedades, né? Mas eu acho que o casamento, por ser uma junção... se tornarem uma só carne, eu acho que pesa muito nisso. E eu creio que Paulo, quando você leu esse texto aí de Paulo deve ter usado como rabino que ele era, como um homem experimentado na letra, conhecedor desse texto, ele usa desse termo carnal com o mesmo termo que ele usa carnal aqui. Sim. No verso 3 para o carnal lá em Romanos? Romanos, né? Romanos, Coríntios também ele fala sobre isso, né? Então, nós temos que tomar cuidado também no nosso relacionamento conjugal, né? Hoje, as pessoas buscam muito, sendo egoístas, o bem somente para si. E quando vai buscar um relacionamento, busca somente a sua felicidade, busca somente aquilo que vai lhe fazer bem, e não busca para si também algo que seja espiritualmente bom para a sua vida. O que o homem busca hoje em dia? Se alimentar dos olhos. Né? E olha que interessante você falando isso, porque a gente volta isso aqui, né? Olha como ele diz lá no 2, né? Que mais lhe agradaram. Olha só. Algo que lhe agrada aos olhos. Isso nos remete a lá no capítulo 3, quando Eva olha para aquele fruto e ele lhe parece agradável aos olhos. Isso. A cobiça do nosso coração, o desejo. Lembra que a gente falou que o pecado é algo muito mais profundo do que atos que a gente pode cometer, um adultério, um roubo, um assassinato, qualquer coisa assim. É algo que nasce, é o sentimento que está lá dentro do coração que faz com que isso aconteça, né? Eva cobiçou ela desejou, e aqui os filhos de Deus cobiçaram, desejaram aquilo. E a vontade de ter aquilo, de fazer o desejo do seu coração, foi maior do que a de obedecer a Deus. Exato, isso. Tal e qual aconteceu com Adão e Eva no jardim. E aqui, se nós não pararmos aqui nesse texto, no versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 2 e 3, nós não vamos entender o que está dizendo no versículo 5, que houve a multiplicação da maldade. E essa multiplicação da maldade tem a sua origem lá em Eva, quando desejou
o fruto, tem a sua origem aqui no desejo dos filhos de Deus desejarem com seus olhos as filhas dos homens, porque elas eram belas, né? Então existe essa raiz, né, que nos leva a multiplicar a maldade do mundo. É aquilo que vem do coração. Exatamente. Né? E eu vejo nascer de novo. Não ter esse coração transformado. Paulo fala sobre isso lá em Romanos, trazendo ao conhecimento dessa palavra aqui, a esse desejo. Né? E hoje, se nós olharmos hoje, além das pessoas julgarem ou cobiçarem somente com os seus olhos, elas também cobiçam a si mesmos. Porque elas estão tão interessadas no seu corpo, tão interessadas na sua imagem, e não no racional, não no espiritual, não sabe? Não sei se você está conseguindo me entender. Sabe o que me lembra? Às vezes as pessoas leem aquele texto de você não estar embriagado e a gente pensa só no álcool, a gente pensa só no vinho. Mas quantas pessoas estão embriagadas de si mesmas? Exato, é isso aí. Né? Ontem até na ministração que a gente estava vendo, quantas pessoas são embriagadas por um vício que não é uma bebida, é um futebol, não é só o álcool que nos embriaga, gente. Tudo aquilo que nos tira da nossa condição natural, normal, isso está nos embriagando. E muitas vezes isso somos nós mesmos. Os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que nós queremos fazer. Você viu hoje nessas redes sociais, as pessoas querem se mostrar. A necessidade. Você vê a diferença quando você entra numa academia lotada, vai numa biblioteca. Ninguém tá malhando cérebro. Ninguém tá malhando cérebro. As pessoas querem se malhar e depois fica no espelhinho lá, ó, só fazendo. Né? Então, nós temos esse... Não que isso seja ruim, viu, gente? Pode fazer, mas não se embriagar. Isso, exatamente. Então, nós temos que olhar essa origem. Eu acho que a partir daqui, a gente vai conseguir entender o restante aqui desses versículos. E entender o porquê do dilúvio. Lá, quando Adão e Eva atenderam ao desejo do seu coração, da sua cobiça, eles foram expulsos do jardim. Exato. Né? Agora aqui vai acontecer o dilúvio. E hoje, como estamos? Não muito diferente. Jesus, nada diferente. Nada diferente. Nada diferente. Né? Nós continuamos cobiçosos, nós continuamos embriagados, né? Pelas coisas dos nossos olhos, como o consumismo e tudo mais, e por nós mesmos, com o nosso egoísmo, sem pensar no outro, sem pensar no próximo. Vamos lá, verso 4. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Outra questão, né? Quem são os gigantes? Quem são os nefilins? Isso. No hebraico, né? A palavra nefilim, quem são? Então, é interessante que essa palavra, ela tanto pode significar homem grande, de estatura grande, como um grande homem. Sim. Né? Então, a gente pode entender isso das duas formas. Mas o mais interessante é que a confusão que se faz, né? É que da junção, né? Essa palavra, né? Da união dos filhos dos homens com as filhas, dos filhos de Deus com as filhas dos homens, teriam saído os gigantes, mas não é isso que a Bíblia está falando. Não é isso. O texto diz aqui que naquele tempo, ou seja, a Bíblia está nos dizendo, Moisés está nos dizendo aqui, que quando os filhos de Deus olharam e se casaram com as filhas dos homens, também existiam gigantes na terra. Isso. Então isso aí não é que aquilo produziu os gigantes. Então de onde veio esse termo, esse gigante? Nós temos duas vezes que são falados esse termo gigante na Bíblia. Primeiro delas é Gênesis, e temos também Números 13, quando os espias de Moisés vão à terra de Canaã e olham que lá existem nefilins, gigantes, né? Claro, existia lá dois deles, que era Josué e Caleb, que falaram assim, olha, eles são grandes, mas não são imbatíveis. Os outros já falaram assim, eles são gigantes e nós somos como gafanhotos para eles. Né? Então, esses dois lugares existe esse termo nefilins. Mas existe também um termo que está ligado a nefilim, que é napal. Napal quer dizer caído. Se nós entendermos que estes homens eram também
homens caídos, podemos dizer que esses homens eram somente filhos das mulheres Sim. que vêm da linhagem de Caim. Uhum. Era somente aqueles da linhagem de Caim, que eram homens caídos, nefilins ou nepal, homens caídos que vieram da linhagem de Caim. Isso aí. Essa seria a melhor tradução. Mas de maneira alguma o resultado do cruzamento de filhos de Deus e filha. Porque o termo usado, no termo usado para os filhos das mulheres era giborins, que eram os valentes. Se você olhar o termo aqui, ó, ele diz assim, olha, naquele tempo havia gigantes na terra, ponto, né? Que eram nefilins. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, a quais lhe deram filhos, estes foram giborins. Não são os mesmos termos. Então, os giborins eram os valentes. Os valentes quem eram? Filhos dos filhos de Deus que possuíram as filhas dos homens. Sim. Entendeu? Então, não são as mesmas pessoas. Nós estamos falando de nefilins, estamos falando de giborins, que são os valentes daquela época. Exatamente. E outro gigante famoso que nós conhecemos depois... Golias. Golias. É. Então não são Também gigantes. tinha os pequenininhos, Davi. Não é mesmo? Se a gente fosse se preocupar com o gigante, achar que é... Então nós também temos que saber do pequenininho. E eu quero dar uma outra notícia para quem assistiu o filme Noé. Não tinha aquele gigante de pedra. Não tinha. Os anjos não eram pedrinhas. Não eram pedrinhas. Então, assim, aquele filme chega a dar arrepio, porque aqueles gigantes de pedra não existiam. Talvez pegaram esses gigantes, os nefilins aqui, e falaram que eram gigantes lá no filme Noé, mas não é. Tá? Eles só eram homens grandes, homens de grande estatura. Isso aí, vamos lá. Verso 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração... o desígnio do coração delas era continuamente mal. Edson, duas palavras aqui me chamam muito a atenção. Todo e continuamente. Olha como aqui mais uma vez, né? Como o pecado ele é algo imensamente penetrante, né? Mais uma vez, vamos dizer, não é pecado, gente, não são apenas atos externos que nós cometemos, são pensamentos que vêm do nosso coração. Olha como Deus é paciente e misericordioso. Presta atenção aqui na ênfase que Moisés dá, né? Ele diz assim, ó, que havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mau. Ou seja, não existia bondade. Sim. E nós estamos falando aqui de metade desse povo, né, por conta da união, era a semente da mulher. Sim. E eles se corromperam. Eles trocaram aquela divisão que Deus fez da semente da mulher, a semente da serpente. Eles uniram aquilo, eles atenderam o desejo do seu coração. E agora, Moisés está dizendo que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Ou seja, o tempo todo mal. O tempo todo mal. E aí vamos lá, continuar aqui. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra. Boa Isso essa tradução lhe pesou sua. o coração. Essa tradução é a melhor, porque na minha tradução diz: se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23, Então nós temos aqui uma interpretação, na minha versão, errônea, de falar que Deus se arrependeu, mas ele se entristeceu. Mas você sabe como é isso, Edson? Essa aqui é tanto o dizer triste como o dizer arrependido, é uma forma de fala que se chama, eu tenho que ler porque eu não consigo decorar essa palavra, antropopatia. É isso, exatamente. Que é nós estabelecermos a Deus um sentimento humano, tal como quando a gente fala, as mãos de Deus, os olhos de Deus estão vendo, né? Deus não é um ser humano, Deus é espírito, ele não tem olho, ele não tem mão. Os pés do Senhor, Deus não tem pé, mas é uma forma do escritor para que a gente consiga entender aquele momento ali. Uma figura de linguagem, Uma figura de linguagem. Então, quando a forma mais clara que eu encontrei, assim, de explicar isso do
do arrependeu, do ficou triste, nessa minha versão, assim. Lhe pesou o coração, né? Assim, por exemplo, eu me arrependo, nós, seres humanos, nós nos arrependemos de algo que fizemos errado, ou de algo que não fizemos, e Deus não é assim, né? Deus não erra, Deus não esquece de fazer alguma coisa, ou faz demais. Deus não é como nós. Por isso, essa interpretação literal do que é, para mim, um arrependimento, não é o sentimento de Deus. Eu não posso entender o que Deus é e como Deus pensa e como Deus age da forma com que nós, Sim, né? correto. Eu não posso achar que o meu amor é o amor de Deus e que a minha ira é a ira de Deus. É totalmente diferente. Nós só vamos entender isso, na verdade, no céu. Até porque tem essas diferenças de termos também, Sim. né? De colocações Sim. Hebraicas, né? Que uma palavra ali você tem Isso. dezenas de significados, né? Exatamente. Então, esse texto aqui, ele está nos falando de uma mudança de procedimento, de atitude de Deus para com o homem. E a forma mais clara que eu encontrei de explicar isso é assim, olha, quando nós nos afastamos do pecado para Deus, Deus tem para conosco uma relação de comunhão. Nós estamos em comunhão com Deus. Assim era no jardim. No jardim existia uma perfeita comunhão. Enoque andava com Deus porque eles tinham comunhão, senão ele não andaria, Sim. Como diz o texto lá de Amós. Né? E quando o homem se afasta de Deus para o pecado, essa relação, Deus muda essa relação de comunhão para uma relação de repreensão julgadora. Então, o arrepender-se, o ficar triste, é a mudança da relação de Deus com o ser humano. Assim como houve no jardim, assim como houve com Enoque, a relação de Deus com Enoque era diferente da relação dele com o outro. Aqui, a relação que vinha de comunhão de Deus com a semente da mulher, agora vai mudar, porque eles se afastaram de Deus, eles foram para o pecado. E Deus não vai conviver com o pecado e nem pode deixar o pecado sem impunidade. Então agora ele vai punir isso, porque é um pecado. Porque eles estavam errados. Então não é que Deus se arrependeu, se enganou, fiz errado, porque fiz. Esses somos nós. Deus não é assim. Exatamente. Né? Vamos pro 7? 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Qual que é o termo seu aí? O meu diz arrependo também. Arrependo, é? Então aqui a gente vai vendo aqui essa relação de, né? Deus agora. Então Deus julga e vai destruir. E aqui mais uma vez, como lá em Gênesis 3, Edson, nós vamos ver que a natureza entra no balaio. Sim, tudo junto, né? Por quê? O homem, ele foi criado como líder da natureza. Sim. Ele era para cuidar. E assim como lá no jardim, Deus amaldiçoa, lembra que ele diz para ele, vira para Adão, ele diz, e a terra será maldita por tua causa. Então aqui mais uma vez os animais, a natureza vai perecer também por causa do homem. Verdade. Né? Às vezes a gente fala, mas por que os bichinhos fizeram? Porque eles tinham um líder, né? Tinha uma liderança ali. E ela caiu, e assim como lá em Gênesis 3, aqui da mesma forma. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Aleluia! Aqui nós estamos vendo, então, mais uma pessoa. A gente falou na semana passada, né, que somente Enoque e agora Noé andaram com Deus. Mas calma aí, vamos deixar para a semana que vem? Vamos falar deles na semana que vem. E nós vamos aprender muito mais com Noé. E nós vamos entender, Edson, uma coisa que eu achei muito interessante, que a gente vai ver aqui, olha, é que o mundo, ele não é conservado graças à cultura, graças ao nosso conhecimento. O mundo, ele não sobrevive porque tem homens gigantes, grandes homens, né? Homens de renome, que criam tantas coisas, que fazem tantas coisas. O mundo, ele só permaneceu e permanece porque um único homem achou graça diante de Deus. Olha só. Um único homem encontrou graça diante de Deus, e por isso Deus permitiu que o mundo permanecesse. É isso aí. Vem com a gente semana que vem pro capítulo 7 pra gente dar continuidade nessa história de Noé. 7 não, nós vamos
seis. finalizar o 6. A partir do 9. Então, beleza, então, fechou. Valeu, pessoal. Deus abençoe vocês. Vem pra sala. Vem pra sala.